Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão número 3 da prova do ITA de 96, ó, uma questão de geometria espacial. O que fala o enunciado pra gente, ó? Numa pirâmide triangular regular, a área da base é igual ao quadrado da altura h. Seja R o raio da esfera inscrita nessa pirâmide, desse modo a razão h sobre R é igual a quanto, né? Ele fala o seguinte pra gente aqui, ó. A área da base, é igual à altura da pirâmide ao quadrado, né? A gente conhece essa relação aqui, tá? E ele pergunta quanto que vale a razão h sobre r, não é? Certo? Esse é o nosso problema, né? Quanto que vale a razão h sobre r dessa pirâmide, sabendo que isso daqui acontece. Tá? Eu vou traçar aqui algumas coisas, mas antes disso vamos dar nome aos bois, né? Eu tenho uma pirâmide aqui, ó, de vértice V, A, B, C. Pode ser? Essa daqui é minha pirâmide, tá? Como eu estou usando a área da base, né, e a altura, eu vou traçar esses caras aqui logo, né? Traçando a minha altura, ó, eu encontro aqui embaixo na tangência da minha esfera, concorda? E essa altura, ela passa pelo centro da esfera. O centro da esfera está por aqui, ó. Certo? O desenho não ficou 100%, é porque eu tracei ele do lado, né? Deixa eu traçar um pouco mais para cá, ó. Vai ficar melhor. Aqui, ó. Pronto. Agora ficou mais real a nossa figura aqui, né? Tá? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto H, tá? Não, H não vai ficar bom, né? Porque a minha altura já é Hzão, então eu vou chamar de ponto P, tá? Esse ponto aqui é o meu ponto P, e aqui eu tenho o centro O da minha esfera, tá? Ali eu tenho o centro O da minha esfera. Onde é que essa esfera está tangenciando aqui essa figura, né? Em cada uma das faces laterais e na minha base. Na base é no ponto P, né? Aqui, ó, se eu traço a apótema da pirâmide, né, ou a altura da face, concorda que é isso daqui que acontece? Opa, ficou ruim, hein? Vamos dar uma melhorada aqui. Concorda que é isso daqui que acontece? E o que vale são as propriedades geométricas, né? Não o desenho. Concorda que esse pedaço daqui é igual a esse, né? Certo? A minha pirâmide é regular, né? Eu tenho essas simetrias. Apesar de eu não vou usar isso aqui, tá? Não vou usar isso aqui. Aqui eu encontro num ponto T, que é a minha tangência, tá? E se eu traço isso daqui, ó, chamar esse ponto aqui de ponto M, tá? Só para lembrar a gente que é ponto médio. Se eu traço isso daqui, ó, concorda que aqui eu formo um ângulo de 90 graus, né? A altura com qualquer reta da minha base vai formar um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu também formo um de 90 porque é a altura da face, tá? E o que eu tenho aqui, ó? Repara no seguinte, ó. Onde é que estão esses elementos, né? A minha altura toda aqui, ó. Onde é que aqui. A minha altura toda aqui, ó, ela vale h. Certo? Esse pedaço daqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus com a minha tangente, vale r. Certo? Eu vou chamar esse pedacinho aqui de a princípio, tá? Agora, repara no seguinte, ó, esse ponto P aqui, ó, eu podia ter chamado ele de ponto G, porque ele é baricentro, não é? Concorda que ele é baricentro? E esse pedaço daqui, ó, se você observa o triângulo ABC, ó, que é um triângulo equilátero de lado A, esse ponto G está aqui, ó, e esse ponto que é ponto médio, ó, é exatamente esse segmento GM que está aqui, ó. Concorda comigo que esse segmento GM, por propriedade de baricentro, ele vale 1/3 da altura toda? Então, ó, GM é igual a 1/3 da altura do triângulo equilátero de lado A.
Qual é a altura do triângulo equilátero de lado A? Não é A raiz de 3 sobre 2? Então você já descobriu quanto é que vale esse segmento aqui, tá vendo? O GM é igual a A raiz de 3 sobre 6. Tudo bem até aqui? Repara no seguinte, ó, esse segmento eu já conheço em função de A, tá? Esse segmento aqui é a altura que eu conheço. Agora, eu sei isso aqui, né? Eu sei que a minha altura ao quadrado é igual à área da base, né? Como é que eu escrevo a área da base? Eu não escrevo como sendo L ao quadrado, o L é o A, né? Raiz de 3 sobre 4. E isso daqui é igual à altura ao quadrado, né? E eu vou guardar essa informação aqui, tá? Porque se você reparar, todas as informações que eu preciso estão contidas nesse triângulo VGM, né? Que eu vou traçar ele daqui a pouco ali, tá? Daqui a pouco não. Vamos desenhar ele agora aqui já, ó. Olha o nosso triângulo VGM. Vê se não é isso aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto O, que se eu traçar para cá é raio, se eu traçar para baixo é raio. Por quê? Porque tangencia aqui, certo? Aqui eu tenho o mesmo ângulo alfa, né, que dentro desse triângulo aqui, do triângulo grande. Portanto, esse ângulozinho daqui, ó, é igual a esse, né? E a gente tem dois triângulos semelhantes aqui, ó, que é uma relação que sempre ocorre quando você trabalha com sólidos inscritos, né? Principalmente com a esfera. Repara no seguinte aqui, ó. Se esse pedacinho aqui é R, né? Eu posso chamar o de cima de H menos R. Certo? E esse pedacinho daqui, ó, ele vale quanto? A raiz de 3 sobre 6. Certo? Concorda comigo que se eu souber quanto vale esse pedaço daqui, ó, eu consigo trabalhar com semelhança de triângulo aqui e descobrir quanto que vale essa razão H sobre R, né? Tá? Vamos trabalhar com o Pitágoras aqui, ó. No triângulo VGM, ó. Eu estou falando de Pitágoras no triângulo VGM. O que vai acontecer aqui? Concorda que eu vou ficar com H ao quadrado mais A raiz de 3 sobre 6 ao quadrado igual a VM ao quadrado, né? Eu vou chamar esse cara de X aqui por enquanto, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de X por enquanto. Então esse cara vai ser igual a X ao quadrado, né? Só que repara só, eu sei que H ao quadrado é igual a isso, né? Então eu consigo escrever o X em função de uma única variável. Eu posso trocar o H por A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 mais esse cara daqui, ó. Isso aqui eu só troquei, tá? O H ao quadrado é igual a isso. Mais, qual é o quadrado desse? Não é 3A ao quadrado sobre 36? Isso aqui é igual a x2, né? Repara no que eu vou fazer aqui, ó. Eu poderia dividir por 3 aqui, ó. Tá? Mas como o 12 que vai aparecer aqui embaixo não é um quadrado perfeito, eu vou deixar o 36. Para deixar o 36 aqui, ó, aqui eu preciso multiplicar por 9 em cima e embaixo, tá vendo? Para poder ficar com o mesmo denominador. Então, ó, eu posso escrever o seguinte, né? O x ao quadrado, ele vale quanto? 9 raiz de 3 mais 3. 9 raiz de 3 mais 3, ó, que multiplica a ao quadrado dividido por 36. Certo? Quanto é que vale x, então? Portanto, ó, o x é igual a quanto, ó? A
sobre 6, concorda? Raiz do A ao quadrado é A, raiz do 36 é 6. Vezes a raiz disso aqui, ó. Raiz, eu posso colocar o 3 em evidência, né? Eu fico com 3 que multiplica 3 raiz de 3 mais 1, né? Concorda com isso? E esse é o meu x. Esse é o meu x. O que eu tenho que fazer agora, ó? Agora, repara só. Eu posso entender esse ângulo aqui como um ângulo alfa, né? E o que acontece? Ao invés de eu trabalhar com a semelhança de triângulo, eu também posso usar a relação trigonométrica do triângulo retângulo, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é mais fácil você entender o que é cateto e hipotenusa do que você trabalhar com a semelhança, né? Às vezes você erra aquela igualdade de razões, né? Aqui, ó, se você trabalha com ângulo, eu acho particularmente que fica mais simples, tá? Olha só, eu vou pensar no seno de alfa. Quanto é que vale o seno de alfa? Concorda que é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, ó, olha para esse triângulo aqui, ó. Aqui é ponto T, né? Olha para o triângulo VOT, ó. Quem é o cateto oposto, não é o raio? Dividido pela hipotenusa, que é H menos R, né? Agora eu vou para o outro triângulo, ó. Quem é o cateto oposto, ó? É A raiz de 3 sobre 6, né? E quem é a hipotenusa? É x, que eu acabei de calcular, ó. Então eu vou dividir esse cara por A sobre 6. Aqui, ó, repara que eu tenho um produto de 3 vezes isso, né? Dentro da raiz, eu posso separar esse cara em duas raízes, né? Em raiz de 3 e raiz de 3 mais 1. Concorda com isso? Certo? Por que eu fiz isso, né? Porque agora fica mais fácil de eu simplificar, ó. Esse A raiz de 3 corta com A raiz de 3, o 6 corta com 6 e a sua vida ficou muito melhor, ó. O que você pode escrever aqui agora, ó? Que R sobre H menos R é igual a quanto? 1 sobre isso. Não é isso? 1 sobre raiz de 3 mais 1. Tá? Agora, se você usa a proporção aqui, né, a sua vida fica mais fácil, né? Aqui, ó, soma aqui embaixo, ó. Né? O que eu estou usando aqui, ó? Eu estou usando o seguinte, né? Se A sobre B é igual a C sobre D, então A sobre A mais B é igual a C sobre C mais D, né? Isso é válido, é fácil de provar, tá? Vou fazer isso por quê? Porque se eu somar as duas, o meu R vai sumir aqui embaixo, eu já vou ficar com a razão parecida com o que está ali, né? Repara, se eu somo assim, ó, eu fico com R sobre H, né? Porque H menos R mais R vai dar H. E do outro lado, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 3 mais 1 mais 1. Não é? Até esse 1 aqui dentro da raiz, né? E o outro 1 fora. Repara que eu descobri quanto é que vale R sobre H, né? Mas eu quero a razão inversa. Então eu vou inverter aqui dos dois lados, ó. H sobre R é igual a quanto? Invertendo essa fração vai dar só o denominador, né? Eu vou ficar com 1 mais a raiz de 3 mais 1. Certo? O que você marca? 1 mais raiz de 3 mais 1. Letra C. Beleza, gente? E essa foi a questão 3 da prova do ITA, a questão de geometria espacial, bem interessante, né? Trabalhando um pouquinho de cada coisa, né? É o básico bem feito, né? Isso aí eu costumo falar que são as questões básicas e bem feitas que você tem que saber. Sabendo o básico de geometria espacial, você consegue fazer essa questão, né? Um pouquinho de tangência, um pouquinho de esfera, um pouquinho de triângulo, um pouquinho de pirâmide, tá? Então é isso daí. Pessoal, curtam o vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!